Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma manhã de meditação, de reflexão em torno da obra de Joana de Ângeles, mais especificamente o livro O Ser Consciente. Estamos ainda falando dos problemas de comportamento e da mudança, né? Estamos aí quase concluindo esse item, este capítulo sobre o comportamento. Já conversamos muitas coisas, né, a respeito do comportamento. E verificamos da grande importância que o comportamento tem para todos nós, no sentido de que ele é a expressão do que vai por dentro, né? Então, o nosso comportamento acaba denunciando de maneira necessária o que vai no nosso coração, o que vai no nosso entendimento, né? Muitas vezes a gente acha que não tem importância agir de uma maneira ou de outra, ou ter, vez ou outra, um desequilíbrio qualquer no comportamento, porque a gente fala, esse não sou eu. Sempre que eu quero, eu volto ao que eu sou e pronto. Na verdade, não é que esse não sou eu, né? É que essas facetas que são mostradas no comportamento são as múltiplas, né, dificuldades que nós temos na nossa natureza para resolver. Então, não é que esse não sou eu. Esse não é o meu comportamento padrão, mas sou eu sim. Então a gente costuma muita pessoa dizer assim, esse não sou eu. Eu acho que eu perdi a cabeça, né? Eu tive um surto, né? Surtei. Então você fala, esse não sou eu. É engano, é um engano muito grande. Ninguém manifesta o que não tem, ninguém exterioriza o que não tem. A gente verifica na história da humanidade os homens bons, os espíritos grandiosos que tiveram obras maravilhosas e que tiveram uma vida que a gente olha e fala, onde que tem alguma coisa que fugiu de um comportamento padrão que eles tinham. A gente não encontra, porque na verdade a gente só expressa exteriormente o que vai dentro de nós. Então dizer que esse não sou eu é um engano muito grande, né? É que a gente mesmo se escandaliza muitas vezes com aquele surto, com aquele comportamento, fica horrorizado. Esse horror que a gente tem muitas vezes de algumas atitudes que a gente toma, de uma forma de agir que a gente manifesta, é ainda a dificuldade que a gente tem de aceitar-se. De aceitar que tem imperfeições, que tem ainda orgulho, vaidade, egoísmo, que tem desequilíbrios, né, emocionais que precisam ser trabalhados, precisam ser conduzidos. Então dizer que esse não sou eu, né, não é muito... Tive um surto, teve, mas esse surto saiu de algum lugar. Ninguém me emprestou um surto, né? Chega para mim, me empresta um surto aí, que eu vou ter um surto aqui, que eu preciso resolver um problema difícil, você me empresta um negócio aí que eu vou virar... Vou subir nas tamancas, como fala, né? As meninas estavam no meu departamento um dia, uma das arquitetas, uma falou para outra assim, você não fala isso não que eu subo nas tamancas, né? Ou seja, ninguém prestou as tamancas para o outro subir, né? Cada um tem as suas tamancas próprias, né? É que as tamanquinhas ficam lá guardadas no armário, né? E de vez em quando passa do limite, a gente vai lá e cata ela e sobe, depois esconde para ninguém ver. Não, aquele não era eu não, foi só um surto. Esses desequilíbrios momentâneos que a gente experimenta, eles são agentes indicadores para mostrar para a gente que existem dificuldades ainda que a gente não trabalhou. Não é para a gente estabelecer um processo de automartírio, eu não presto, tá vendo? Eu não valho nada, olha como eu agi, olha como eu reagi, né? É muito natural que a gente ainda haja, né? E reaja de uma forma ou de outra. Considerando que a gente é imperfeito, o que não pode é a gente aceitar a imperfeição e não fazer nada por ela, né? Aí sim. Então a Joana, para a gente puxar o raciocínio da outra semana, né? A Joana coloca aqui que os padrões de comportamento não são baseados em valores reais. Então a maioria do nosso comportamento não parte de valores reais, parte de simulações, de etiquetas sociais, de comportamentos padronizados que a gente tem que dar para poder ser aceito, para poder conviver bem, para poder ter cordialidade na convivência. Isso é muito natural e não está errado. Essa etiqueta que faz com que a gente se comporte bem não está errada. O problema é quando a gente para só nisso, se conforma com a etiqueta e na intimidade permanece como é. Aí lá fora trata todo mundo bem, vai numa festa, age com compostura, trata as pessoas bem, tal, porque precisa ser aceito, admirado e tal. Chega em casa, vira um demônio, né? Ninguém pode olhar, né? O filho não pode olhar para o pai, que ele já vira um trem, a mãe não pode olhar para o filho, um não pode olhar para o outro, aquela
aquele desequilíbrio, aquela coisa toda que transforma o lar num verdadeiro inferno de Dante, né? Dante ficaria invejoso, né? Que ele olhasse para nós e falasse, meu Deus, eu não imaginei que existisse coisa pior do que eu escrevi, né? Do que eu... Oi? Pessoas às vezes fora é uma coisa, às vezes bajula até demais. Né? Também, tem aqueles que não toleram os outros lá fora, né? Em casa é permissivo até demais. Então tem esses comportamentos, né? Que preenchem a etiquetas e conveniências aqui e acolá. Eles são necessários, né? Por enquanto. Então a gente vê isso em todas as áreas, na área da política, na área da cultura, na área de todos os lugares. Para você adquirir alguma coisa, você precisa se comportar assim, se comportar daquela forma. O problema é que a gente não pode parar apenas nessa aparência, né? Nessa simulação necessária que é a convivência para que tudo ande pacificamente. Porque se a gente para aí, a gente deixa de crescer. Se deixar de crescer, não vai deixar de sofrer. Porque o sofrimento, por qualquer área que seja, por qualquer campo, em qualquer campo que a gente experimente ele, é fragilidade. E a fragilidade está baseada na falta de experiência e na imperfeição. E inexperiente para lidar com os enfrentamentos, a gente sofre por uma série de coisas. Somos orgulhosos, prepotentes, vaidosos. Então a gente tem dificuldade de lidar com o não do outro, lidar com o limite que é estabelecido. Quando não se pode fazer uma coisa num determinado momento, tem que aguardar o outro, a gente não se conforma. A gente não aceita que as coisas não podem ser sempre como a gente quer. Então esses desafios que vão mexendo com o nosso sentimento vão alterando também o nosso comportamento. Então a doutrina espírita fala que esse necessário estudo do comportamento ajuda a gente a entender o que vai por dentro, né? O que vai na nossa natureza. Principalmente os momentos bons, aqueles que a gente se dedica a uma causa humana, onde a gente está fazendo alguma coisa para o semelhante, é um aferidor de valores, mas também aqueles momentos de desequilíbrio, também é um aferidor de valores. Muita gente pergunta, né, como é que eu consigo fazer uma coisa tão boa e de repente perco o controle dessa forma e faço uma coisa tão ruim? São as múltiplas faces da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, que não estão ainda completamente elaborados, completamente equilibrados, o que é muito natural, né? O que a gente não pode fazer é deixar de observá-los para poder entender qual é a fonte dele. A maioria está radicado no orgulho, está lá fixado bem no orgulho. A maioria deles é o orgulho ferido. A gente sofre inúmeras vezes por orgulho ferido. Uma pessoa está à mesa com várias pessoas, com um monte de gente jantando. Está tudo bem, está feliz. De repente, um desavisado, muito bem avisado, né, porque ele já tem o alvo dele próprio, fala alguma coisa, aproveitando uma situação, né, que ressalta alguma coisa que a gente não quer escutar, não quer ouvir, não quer saber. Sabe, mas não quer saber. E a pessoa faz questão de levantar isso na frente de todo mundo. Embora a gente possa até agir com cordialidade, né, a partir daquele momento acabou o jantar. Um negócio toma conta da gente, um bicho começa a mexer lá dentro, né? Como diria um amigo meu lá de Santa Fé do Sul, um calor cristão vai subindo, né? Vai subindo um calor cristão que só por Deus, né? E a gente fica pensando um meio de envenenar a comida do outro. Fala assim, como que eu faço para envenenar a comida dela? Né? Como é que eu coloco o arsênico no refrigerante? Como é que eu coloco aqui estricnina no caldo, né? Para ela não passar nem para a segunda fase do jantar. Ô cunhadinha querida, né? Ô sogrinha amada, né? Ô irmãozinho desejado, né? A gente olha assim e fala assim, é hoje, né? E aquilo, a gente se revolve, né? Por dentro, mas não fala nada, né? Mantenha... Alguns perdem a classe e já parte para a ignorância logo, já vira o prato da cabeça do outro, tal. Mas não é diferente, viu? Fazer isso por fora e fazer por dentro não é diferente. A única coisa é que a contenção ajuda a gente a lidar com os impulsos. E a outra faz a gente botar os impulsos para fora sem conter, né? É só um primeiro passo. Mas o mal que faz interiormente é o mesmo. Tanto faz botar para fora quanto guardar. Uma vez a benfeitora disse isso, ela disse assim, porque tem gente que diz assim, mas se eu não disser para o outro que eu estou pensando, os desaforos que eu estou pensando, eu vou falar para ele, eu me enveneno. Então eu tenho que falar para eu desabafar. Aí ela disse assim numa colocação muito interessante,
Para você poder falar, você tem que se envenenar primeiro. Porque ninguém fala desaforo para os outros feliz da vida, né? Sorrindo, com sentimento alegre, né? Você não vale nada, meu querido, né? Que a gente faz isso? Não, a gente tem que inflamar, botar fogo no sentimento, tacar lenha na fogueira. Aí quando está no auge, quando a caldeira vai explodir, a gente vira ela para o lado do outro e explode em cima dele. Mas quem foi que aguentou a pressão da caldeira? Fomos nós. A gente aguentou toda aquela pressão no organismo. Fisicamente, moralmente, espiritualmente, a gente está arrebentado. Falou o que quis, mas primeiro envenenou-se. Explodiu a caldeira, que arrebentou-se por dentro, para depois falar. Então não adianta muito. Envenena também as outras pessoas? Envenena todo mundo. Envenena de qualquer jeito. Se você fizer o desaforo, se você falar o que você pensa, você vai sensibilizar todo mundo, vai mexer com o ânimo, com o sentimento de todo mundo. Para os filhinhos. E se fizer por dentro, também vai fazer isso. Aí as pessoas começam a se sentir mal, não sabe por quê. A sua irradiação mexe com o sentimento de todo mundo. A gente não pode esquecer que a gente se comunica e que há uma irradiação do que a gente sente, do que a gente pensa. O que eu estou sentindo, vocês estão sentindo agora. Exatamente o que eu estou sentindo. O que vai dentro de mim, eu não posso esconder de ninguém. Eu só não falo, mas o que eu estou irradiando. Né? Então, por isso é que a gente tem que, com o tempo, transformar a etiqueta numa realidade, não apenas numa etiqueta. Não é só comportar-se, né? Nós já colocamos isso no outro, acho que na semana retrasada. Não é comportar-se só cordialmente, é ser cordial. Não é comportar-se com bondade, é ser bom. Não é comportar-se com tolerância, é ser tolerante. Não é comportar-se com paciência, mas é ser paciente. Porque quando a gente faz isso, a gente fica bem a despeito do que esteja acontecendo. Qualquer coisa que estiver sucedendo, acontecendo, não vai mexer com a gente. Não tem nada a ver conosco. Porque a gente só fica bravo, só se arvora com aquilo que tem a ver com os nossos sentimentos. Senão não fica. Uma pessoa pode dizer o que ela quiser a nosso respeito e para nós, inclusive, que se você estiver bem consigo mesmo, segura, feliz, muito bem com a tua natureza, muito bem com a vida. Quantas vezes naqueles períodos alegres, por qualquer motivo, comprou alguma coisa nova? A pessoa está, né, comprou alguma coisa que ela queria muito, ela está feliz da vida. Pode vir a pessoa falar o que quiser. A pessoa nem liga, está nem aí, né? Está namorando, está encantada ainda com os primeiros momentos do namoro, né? Porque depois, né? Lá nos primeiros meses do casamento, são tudo flores, né? Tá feliz, não descobriu quem é o outro ainda, não sabe, né? Saber sabe, mas não lembra, né? Porque ninguém está casando com ninguém por acaso, então já sabe quem é o outro, só que não lembra. Você não lembra quem é a pessoa, então não, entendeu? Então tá feliz da vida, iludido ainda, né? Tá aquela ilusão bonita, então, minha filha, pode cair o céu, pode, né? Alguém trombar lá na frente, derrubar a sua garagem, entrar com o caminhão em cima derrubar, sai na frente, nossa, benzinho, olha que estrago que fizeram, né? E tava lá, amanhã a gente conserta, né? Daí alguns anos, se fizer isso, seu inútil, eu não te falei para colocar um negócio lá na frente, para botar um trilho de trem lá, porque essa coisa era perigosa, para não derrubar a nossa garagem, olha o prejuízo, né? E aí vai. Então, nesse processo da ilusão, então a gente age com tranquilidade a despeito de qualquer dificuldade. Esse sentimento deveria ser um sentimento constante, perene, que coisa alguma mexesse conosco. Quando Paulo foi ser sacrificado, ele disse, você pode destruir o meu corpo, mas não pode alcançar a minha alma. Ou seja, eu estou feliz, eu estou bem, estou com o meu Senhor. Você vai fazer o quê? Cortar o meu pescoço? E daí? Eu sou imortal. Eu tenho outro, que não é esse aqui, que é melhor que esse. O que você vai fazer comigo? Os cristãos que desciam, né, quem não leu deve ler o livro Ave Cristo, uma obra lindíssima, né? Maravilhosa. E quando os cristãos iam para o circo, né, descendo ao circo, eles cantavam. E deixavam os seus algozes desesperados, né? Como? Esse povo é louco. É louco, eles são loucos. Cantavam enquanto e estendiam as mãos e diziam, né? Como se fosse uma grande honra aquela mesmo. Ave Cristo, os que vão viver eternamente te saúdam. Ou seja, sabiam que não iam morrer. Tinham segurança emocional e do sentimento. Né? Então, quando a gente vai fazer isso? Olhar para a vida e dizer esse Ave Cristo, né? Os que estão passando pela prova te saúdam. Ou seja, essa prova
É só mais uma prova. Esse não sou eu. Eu não sou esse sofrimento, eu não sou essa dificuldade, eu não sou esse problema. É um desafio para mim, né? É um desafio. Então, por isso que o comportamento precisa ser estudado em todas as suas nuances. Para quê? Para que a gente vá se entendendo um pouco mais. Porque a maneira como a gente reage às coisas denunciam que a gente ainda em alguma área não andou. A gente acha que andou, de repente percebe que ainda falta muito para caminhar. É para desanimar? Não. É só um aferidor, só para a gente ver onde a gente está parado. Onde eu parei? Aí eu achei que eu tinha dado 10 passos, parei no terceiro. Então o que eu faço? Volto lá no terceiro e vou andar. Né? Já viu o desenho animado? Que acaba a estrada e o Papalégue continua correndo? Aí descobre que não tem mais estrada embaixo do pé dele. Cai lá embaixo, né? Não tem como cair para cima, né? Então ele cai, aquela poeirinha lá e ele volta lá de novo no ponto de partida, né? Então a gente tem que ter essa noção de onde está. Isso é o verdadeiro cair na realidade, né? Ou seja, a pessoa acorda e fala assim, peraí, não tem chão aqui embaixo, então quer dizer que eu não andei. Vou voltar lá onde tem chão seguro, onde eu parei. Esse foi o meu progresso, então daqui vou caminhar. Porque a ilusão não adianta, né? Iludidos, quanta gente iludida de tantas coisas não conseguem realizar o que desejam e o que queriam fazer. Né? Quanta gente? Iludido. A gente acha que pode, que vai conseguir e tal, e de repente não vai. A gente tem condição de fazer muita coisa, mas consciente, se preparando para elas, melhorando o sentimento, melhorando o entendimento. Aí a gente, em qualquer campo da nossa vida, né, a gente vai conseguir. Isso no campo profissional, no lar, no campo religioso, nas amizades. Quantos passos em cima do nada a gente já não deu? De repente se vê lá embaixo, no meio de uma poeirinha, né? Caiu, falou, puxa vida, eu pensei que tinha chão seguro. Mas eu não dei esses passos. Eu preciso rever o comportamento. Cada detalhe, atitudes boas, atitudes negativas. Não para estabelecer julgamentos, mas para fazer o quê? Uma aferição de valores. Onde eu cresci? Porque se não fizer do lado de cá, vai fazer do lado de lá. Não tem jeito. Entendeu? O enfrentamento da consciência vai acontecer. E ele já acontece aqui, enquanto a gente está andando. Só que aqui, o corpo faz a gente camuflar as coisas. Nós temos muitas distrações. A vida oferece um monte de distração que faz com que a gente preste atenção em outras coisas e esqueça momentaneamente, bota dentro do armário lá o que não interessa e não vai refletir sobre elas. Só que essas distrações, elas apenas camuflam o problema. E quem não fizer essa aferição do lado de cá, vai fazer do lado de lá. E lá não tem distração nenhuma. Porque lá, se aqui a gente convive com os fatos, lá nós vamos conviver com as consequências. Então o espírito vai enfrentar no espelho da consciência a visualização de quem é. E não tem para onde fugir. Não é condenação, não é castigo. É apenas o cair na realidade. Quantos passos eu andei em terreno seguro ou não tinha nada embaixo dos meus pés, eu achei que tivesse? Então é importante que a gente vá fazendo essa aferição, mas não para se punir, para se achar a pior pessoa do mundo, para achar que a gente não tem jeito, para achar que a gente é uma porcaria. Deus ama a gente do jeito que a gente é. E Ele já colocou a gente no melhor lugar do mundo. Basta a gente olhar o que a gente pode fazer pela gente mesmo onde a gente está. A gente já está no melhor lugar. Vocês acreditam que se houvesse um outro lugar melhor do que esse, Deus teria colocado a gente? Não. Então a gente já está na religião no lugar que a gente devia estar, está na família onde devia estar, está no trabalho onde devia estar, está fazendo as coisas que tinha que fazer. Não está errado, não tem nada errado. O que está errado? É a nossa interpretação de tudo isso. É a nossa falta de aferição, de olhando, de verificando o que a gente pode fazer de melhor onde a gente já está. E esse autoencontro que a aferição do comportamento propicia, não é para destruir a gente. E nem para a gente fazer uma autossentença, né? Dizendo, eu não valho nada. Isso não vai adiantar nada. Tanto vale que está onde está. Se Deus achasse que a gente não valia nada, Ele teria deixado a gente lá no mundo espiritual. Provavelmente numa região de sofrimento, em algum lugar onde a gente estivesse lá se debatendo, né? Como diz o caipira, feito frango destroncado, né? Que antigamente esticava o pescoço do frango e jogava o coitado lá no chão para pular. A gente ia ficar desse jeito, lá pulando lá no mundo espiritual, infinitamente, pela eternidade pulando. De um canto do outro, de um caldeirão no outro, de uma caverna na outra, né, de um buraco no outro. Estaria lá pulando. Mas Deus, o que Deus fez? Não, meu filho. Você só se enganou. Você andou 100 passos, na verdade você tinha andado 12. Volta lá. Volta lá, segue de onde você parou.
Vamos lá, vamos caminhar outra vez, né? Mas essa aferição e esse enfrentamento deve ser feito aqui. A gente não pode se iludir. E normalmente, quando a gente faz esse enfrentamento, a primeira ideia é voltar-se contra alguém. Primeira coisa que a gente faz, eu tenho que achar um culpado. Eu tenho que achar alguém que é responsável pelo que eu estou passando. Então a gente olha para os lados e localiza alguém. O Armando. Foi o Armando. Tenho certeza que foi o Armando. E aí eu começo a encontrar razões para culpar o Armando. Não, Eliana não, tadinha. Ele não pode. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho, vem não. Deixa ela quieta. Eliana não. Armando. Aí eu olho para o Armando e falei, danou-se. O Armando é culpado. Pronto. Achei a solução imediata do meu problema. Resolveu? Não. O Armando não é o culpado sou eu mesmo. E na verdade não é nem culpa. A questão não é nem de reconhecer culpa, é de aferir valores. Esses valores que eu estou experimentando estão equivocados, eles não são os melhores, eu estou enganado. Você sabia que a palavra pecado não existe? Quem inventou a palavra pecado foi a igreja, para justificar o pecado, que ela chama de o primeiro pecado de Adão e Eva lá, falando que nem ela fala mais isso hoje, né? Nem a própria igreja fala mais do bendito pecado de Adão e Eva. Hoje já se falam que é simbólico, nem fala, a própria igreja não fala mais isso. Mas foi ela que inventou a palavra pecado. Na verdade, não é pecado. O que é pecado? Uma contravenção quase inapelável à lei divina. Depende deles, tinha alguns que não tinha jeito. Já ouviu falar do tal pecado mortal? Que a pessoa cometesse aquele pecado e não tinha jeito mais? Acabou. É um contrassenso, né? A igreja fala do pecado mortal, vem Jesus fala assim para Pedro que não é para perdoar só uma vez. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Pedro? Senhor? Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre. Uai, se Deus pede para Jesus ensinar a gente a perdoar sempre, Ele não perdoa nada, só nenhuma vez, ou uma vez só? É um contrassenso, não é? Jesus não falou que vinha trazer a boa nova de Deus? Não foi Deus que disse para ele, vai lá e ensina isso à humanidade? O Criador teria um comportamento diferente daquilo que ele está ensinando? O Pai é melhor do que o Filho. Deus é melhor do que nós, infinitamente. E Jesus é muito melhor que nós e Deus é a perfeição absoluta. Se Ele mandou ensinar a boa nova, mandou ensinar perdão, mandou ensinar no momento da mulher adúltera lá, o Senhor não me condena? Eu não. Não te condeno não, minha filha. Levanta aí, ó. Se Ele achasse que ela merecia condenação, Ele tinha deixado ela ser apedrejada. Não foi. Por quê? Para mostrar que tudo tem uma saída, tudo tem um caminho, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser modificado. Então, o reconhecimento da falta, da imperfeição, é um aferidor de valores. É para a gente perceber, esses valores aqui estão enganados. Esse comportamento não é o melhor. Essa atitude que eu tomei está errada. Só para a gente ver, para corrigir. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Se tiver que pedir desculpa, pede desculpa. A gente tem uma dificuldade muito grande em pedir perdão para os outros e pedir desculpa. Como se estivesse abrindo mão de um tesouro, né? Eu vou lá pedir perdão, me humilhar, me rebaixar? É como se nós estivéssemos abrindo mão o quê? De uma coisa, né? Você está abrindo mão de uma porcaria. É um falso valor, não é? Aquele ato que te fez ofender o outro é um falso valor. Você está abrindo mão disso aqui. Você está abrindo mão de um falso valor para adquirir um outro melhor ainda, que é a humildade, que é o quê? A doçura, o perdão. Está abrindo mão de uma coisa ruim. A gente acha que a gente sente, né? O nosso orgulho faz a gente entender que pedir perdão, pedir desculpa é um negócio terrível, né? Imagina, eu vou me humilhar. Melhor do que a humilhação é a humildade, né? Enquanto que o mal que você causou ao outro, né, te rebaixa aos olhos da pessoa, faz ela te ver como uma pessoa horrível, a humildade te eleva. Mesmo que a pessoa não reconheça naquele instante, depois ela vai avaliar o seu comportamento. E para ela vai dizer, por que ele me perdoou? E vai aferir os valores dela também. A tua atitude vai fazer ela rever os valores dela também. Ela vai falar, nossa, mas por que será que fulano me pediu perdão? Por que será que ele me perdoou? Pediu e também o outro que perdoa também, né? Por que será que ele fez isso comigo? A pessoa vai rever os seus próprios valores. Vai trabalhar as suas próprias necessidades. Então, além da gente se engrandecer e não se diminuir, a gente propicia um crescimento para o outro também. Porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos.
Não adianta a gente querer, achar que a gente vai mudar de um dia para o outro e se achar horrível porque tem um defeito, porque tem um vício, porque tem um comportamento que não é devido. Isso é muito natural. Está na nossa natureza. O que não pode ser natural é a gente não fazer nada por esse processo. É não andar, é não caminhar. É travar ali e ficar andando em cima do nada, né? Aí quando vê, olha para baixo dos pés, não tem nada. Aí cai. Porque tudo que a gente construir que não tiver alicerce, o que Jesus falou? Do homem que construiu a casa sobre a areia. Vem o vento, a tempestade e derruba. Então a gente só pode construir na nossa vida sobre valores reais, né? Que é o que ela coloca aqui. Sobre quais valores o nosso comportamento está estabelecido? Valores reais ou valores simbólicos, que é os que a gente mostra para todo mundo? Pode valer para a convivência, mas não vai valer para nós, na intimidade. Né? Aí ela coloca aqui que a pessoa se comporta bem diante de todo mundo e na intimidade tem que se alcoolizar, tem que se drogar, tem que se entupir de remédio para dormir, para se sentir um pouco melhor com seus sentimentos. Então não adianta, não funciona assim. Né? Se não fizer isso, como que a gente faz? Né? E a gente vê iludido em toda parte. Né? Ela fala aqui dos políticos que vão fazendo leis próprias para beneficiar-se e prejudica a população, prejudica todo mundo, e acha que estão fazendo uma coisa grandiosa. Na verdade, estão cumprindo o seu dever, estão cumprindo errado. Né? Devia desenvolver leis, desenvolver atitudes e comportamentos que ajudassem ao seu povo. E não fazer coisas voltadas aos seus próprios interesses. E achar ainda que está fazendo uma grande coisa. Ué, são pagos para aquilo, foram eleitos para aquilo. Ou qualquer representante de qualquer entidade ou de qualquer lugar que esteja. A pessoa dirige uma entidade assistencial, por exemplo, de caridade, por exemplo, uma casa como essa, ou uma outra instituição qualquer, ou um grupo de trabalho dentro de uma instituição, e começa a achar que ele é o tal, né, Adriana? Começa a achar que é o tal, né? Gente, que Jesus disse? Quem for o maior, que seja o menor, que seja o servidor. É aquele que tem que silenciar. É aquele que não bota a lenha na fogueira, é o que está com o extintor para apagar. O outro falou uma coisa que não deve, em vez de ele falar, tá vendo? Ninguém reconhece meu trabalho. Eu trabalho, eu faço. E ninguém me fala nem obrigado, ainda critica. Graças a Deus que você está trabalhando, pega o extintorzinho. Quando a pessoa joga uma brasinha no teu coração, fala assim, ó, tss, apaga. E silencia. O Chico falava silêncio, trabalho e prece. Faz uma oração. Doeu? É bom que doa. Sabe por que é bom? Sabe por que doeu? É porque o orgulho está... Nós temos orgulho com pedigree. Orgulho importado. Nós temos orgulho importado da França, da Itália, de Portugal, né? da Alemanha. Aqui tem orgulho, e eu, né, de vários lugares do mundo. Nós trouxemos esses orgulhos desses países, dessas aristocracias, dessas nobrezas, desses lugares onde nós vivemos. Nós trouxemos, está tudo encruado dentro da gente aí, né? E é esse orgulhozinho que inflama. Por isso é que dói. É bom que doa. Porque quando dói, o que é essa dor? Está indicando onde é que está o problema. Está indicando onde é que está a dificuldade aí, ó, que eu tenho que modificar. Está vendo? Por que essa palavra infeliz que a pessoa disse mexeu tanto comigo? Por que eu me inflamei, né? E se a gente for perceber, é por tão pouca coisa. É por tão pouca coisa. Só porque o que a gente queria que fosse feito daquele jeito não foi. Que diferença faz se uma bandeja tinha que estar aqui e puseram ela ali? Ah, mas eu mandei pôr aqui, né? Puseram ali. E a gente fica, né? E ainda a pessoa sai e fala assim, pensa que é o quê? Aí a gente fala, meu Deus, me respeita. Respeitaram Jesus, gente. O nosso mestre, o Senhor da nossa vida. Respeitaram Ele. Chicotearam, falaram impropérios, coisas horríveis para Ele. Chamaram Ele de tudo quanto é coisa que a gente nunca vai sonhar na vida que vão chamar a gente. Jamais alguém vai chamar a gente do que chamaram Ele. E acusarem Ele do que acusar. E nunca vão nos acusar daquilo que a gente merece, Ele não. Tudo que falarem contra nós é verdade. Se alguém um dia chegar para você assim e falar, você é um malandro, é verdade. Você é um desonesto, é verdade. Você é um mentiroso, é verdade. É tudo verdade. Não é mentira. Porque eu posso não estar manifestando hoje, ostensivamente, essas deficiências. Mas onde elas estão?
gravadas na minha alma. Por isso é que dói. Então, qualquer coisa que nós estejamos fazendo tem que ser muito bem reservada, né, envolvida em torno da humildade, para a gente poder servir sem exigir nenhum tipo de compensação. Porque esse é um comportamento equivocado nosso. Eu não sou melhor que ninguém, de forma nenhuma, pelo contrário. Todo dia eu tenho que fazer uma aferição e verifico coisas que eu ainda falo para mim, mas você é teimoso, né, Davi? Nossa, como você não... Mas algumas coisas me atingem mais, né? Essas coisas principalmente quando falam alguma coisa, sabe? Se falarem a meu respeito, para mim, pelo menos nesse momento, não tem efeito nenhum. Eu devo ser exatamente isso tudo que as pessoas acham mesmo. Acredito que seja. Porque se não fosse, elas não falariam. Você acha que alguém ia falar alguma coisa a meu respeito que não fosse verdade? Eu não estou manifestando nessa vida, mas eu sou. Mas se estão identificando é porque é verdade. E eu tenho que ficar bravo? Não. Eu tenho que meditar sobre aquilo que eu escuto, sobre aquilo que falam, sobre a forma como me tratam. Eu preciso meditar sobre isso. Porque a lição é minha, não é de quem me fere, não é do outro. É minha, é eu que tenho que aprender. Né? Dói, claro que dói. Eu sou orgulhoso? Dói. Alfineta lá no fundo. Mas aí eu domo o leão que está lá dentro, né? Eu converso com ele, falo, eu te alimento, então você fica quietinho aí. Só que ele não sabe que na carne que eu dou para ele, eu coloco anestésico, né? Eu coloco inibidor, e ele vai ficando quietinho lá dentro. Vai ficando mansinho, né? E ao invés dele crescer, o ideal é que cada dia que eu chegue lá na jaula, eu encontre ele menor. Vai perdendo os pelos, né? As unhas, de preferência que caia todos os dentes dele. O máximo que ele vai conseguir fazer, talvez, no futuro, é me beijar. Né? Acabou com a banguela. Não vai encontrar nenhuma forma de me morder. Mas, por enquanto, eu tenho que ir domando ele. Não é? Então, gente, tudo é aprendizado. Esse é o nosso comportamento. Essa é a nossa necessidade. Senão a gente não cresce. Né? Então, ela comenta aqui até a respeito desses políticos, desses líderes, que fazem coisas que, na verdade, são voltadas para si mesmos, para o engrandecimento da sua própria personalidade. Não são para servir povo coisa nenhuma, não é para servir os necessitados coisa nenhuma, não é para ajudar nada. É simplesmente para atender o próprio ego, para atender a sua própria necessidade. Que aos poucos, é claro, de tanto fazer desse jeito, a pessoa também vai criando o hábito do bem. Se não fizermos do jeito que a gente pode, não vamos fazer do jeito que a gente deve também um dia, não é? Como é que eu posso fazer? Infelizmente, ainda hoje eu sou assim, suscetível, mas trabalhe mesmo assim. Se você se afastou, se você deixou uma tarefa, volta, vai fazer de novo. Se ficou bravo com alguém, não tem importância, volta, continua a sua tarefa, por quê? Porque se hoje a gente faz como pode, um dia vai fazer como deve. A gente vai desenvolver essa capacidade de fazer com esse sentimento de desprendimento. E é tão bom quando a gente consegue chegar nesse estágio, de você não se importar, de você contemporizar as coisas. Olha, é muito melhor você ser bombeiro do que atear fogo. É muito melhor. E você vai começar a perceber com o tempo que é muito ruim ser aqueles que jogam fósforos, que jogam combustíveis para incendiar as coisas. Você vai perceber, você vai começar nas sutilezas e ver a fraqueza e a dor das pessoas, e por não conseguirem agir de outra forma, elas agem assim. Você vai perceber, vai ser o que a benfeitora nos colocou numa meditação uma vez. Quando é que a gente sabe se está perdoando? Quando você conseguir sentir piedade da pessoa que te feriu. Uma coisa muito simples. O pessoal estava todo mundo, ninguém conseguia encontrar na lição o que era a definição do perdão, se estavam perdoando, se não estava perdoando. Aí ela simplesmente disse isso. Você sabe que está conseguindo perdoar, ou pelo menos não se inflamar contra ninguém, quando você conseguir sentir piedade por quem te feriu. Quando você olhar para a pessoa e ver que essa pessoa precisa de ajuda, e não de crítica ou de pedras. Você olhar para ela e ter compreensão da fraqueza dela. Embora você se sinta ferido com o que ela te fez, que é muito natural. Ninguém vai olhar para o outro que feriu, levar um tapa no rosto, né? E olhar para o outro sorrindo. Vocês sabiam que o tapa no rosto dói mais na alma do que no rosto mesmo? Dói no orgulho, né? Na alma da gente. Aquilo mexe com o interior. A gente tem vontade de matar a pessoa se pudesse ali, né? Pular em cima dela.
Dói mais na alma do que no rosto. Mas aí você vai perceber, passado alguns instantes, que a pessoa não podia dar outra coisa mesmo. Que ela não tinha outro comportamento para dar. Então a gente tem que contemporizar e perceber que se ela está mudando o comportamento dela, se ela está trabalhando, nós também temos que trabalhar o nosso. Então, viu quanto que o comportamento é importante? Mas o nosso é importante para nós, né? E qualquer coisa que a gente faça, lembrar sempre que quem cresce com o que a gente faz é a gente mesmo. E se nós estivermos prestando uma atividade, uma ajuda, alguma coisa que seja, esta atividade que nós estamos fazendo, ela é engrandecedora, mas para nós, para o nosso sentimento, para a nossa melhoria. Enquanto a gente sentir-se ferido com as coisas em torno de nós, denuncia que o nosso comportamento interior ainda não é o melhor. É só para a gente aferir, só para a gente verificar. Se a gente não fizer essa meditação todo dia, a gente não cresce. Porque a gente vai ficar parado no terceiro passo lá atrás e está andando em cima do nada. De repente, alguém tira o chão debaixo da gente e a gente cai. Aí lá no chão depois, junta os caquinhos, né? E a vida fala, volta lá no terceiro passo, é lá que você saiu. Aí a gente volta lá e começa tudo de novo. Quando você faz essa aferição, tá? Eu já fiz várias vezes, só que você descobre que os problemas é muito antigo. Sim. Tá? Então, essa altura, bom, você fala assim, não tem como você fazer, aparentemente. Como que você tem que A doutrina espírita ensina uma coisa. Se alguma coisa aconteceu que você não pode mudar ela hoje, nessa existência, mude o sentimento em relação a ela. Só isso. Mude o seu sentimento em relação àquilo. Se for com pessoas, olhe as pessoas com um olhar diferente. Não sinta nada por elas, vibre por elas, ore. Jesus falou, né? Ora pelo teu inimigo, deseja para ele o sucesso dele, a alegria, a felicidade. E o momento da reconciliação vem quando for possível. Você faz as coisas às vezes, falta de entendimento. Claro, lógico. E esse problema que você acha que é antigo, é mais antigo ainda. Porque, na verdade, a raiz dele não está nem nessa vida. A raiz dele está lá para trás. Está em outra vida. Aliás, nessa pode estar muito melhor do que já foi. No passado a gente se matava. Hoje a gente só briga, se ranheta, se morde, fica com raiva, dá unhada. Né? Mas no passado não, era tiro, era espada, era forca, era lâmina, era outras coisas, né? Então hoje a gente já está melhor. Se não pode mudar aquilo no momento, muda o sentimento em relação àquilo. Bom, da minha parte não resta mais nada. Eu consigo compreender a pessoa, mas eu sei que do dela para mim não vai ser possível por enquanto. A pessoa não tem esse entendimento que eu cheguei. O que eu tenho que fazer? Orar pela pessoa, pedir a Deus que mude o sentimento dela, que ela fique bem, que ela seja feliz, que tudo de bom aconteça com ela. Agora, é difícil. Imagina você olhar para uma pessoa que prejudicou você, que fez coisas horríveis, e pedir para Deus para que o melhor aconteça para ela. A gente pede para o Senhor Jesus que um raio caça na cabeça dela, só um raiozinho de 1 milhão de volts está bom, né? Não precisa que ela vire carvãozinho, mas que ela fique meio tostada, já está bom. Mais ou menos isso que a gente deseja, né? Então, é difícil você olhar para quem te prejudicou e pedir para a pessoa, né? Que Deus ajude ela, que tudo de melhor aconteça com ela. Mas esse é o passo. Se eu não posso mudar a situação, que muitas vezes não é possível, porque criou-se às vezes impedimentos, que dificultam, porque não depende só da gente. Às vezes o que se criou não depende só de mim. Eu posso dar um passo na direção do outro, em vez de vir na minha direção, ele dá um passo para trás. O que eu faço? Né? Eu dou um passo para lá, ele dá outro para trás. E não na minha direção. Ou pelo menos ficar parado, né? Para a gente chegar até ele, não fica. Então, se eu não posso mudar a situação, eu posso mudar o sentimento. Porque esse aqui é o mais importante. O que faz a gente ficar prisioneiro é o sentimento. De ódio, de ressentimento, de mágoa. O sentimento que aprisiona a gente. Aprisiona a gente num círculo vicioso, né? Naquele círculo que gira sempre do mesmo lado. Alguém tem que quebrar isso. Quem perdoa, compreende e aceita, quebra. O outro fica no círculo, mas você sai. E um dia vai ter a oportunidade de sentar junto e resolver. Falar, olha, e agora? Como é que a gente vai resolver isso, né? Você que progrediu, que andou, que melhorou o teu sentimento, vai estar em maior condição de resolver o problema, de ajudar, inclusive, a pessoa a trabalhar o dela. Então, a reconciliação sempre acontece dessa forma, mudando o sentimento. Se você não tem acesso àquela pessoa ou à situação que se criou, que é negativa, não dá, e não adianta a gente ter aquela visão piegas, né? De achar que
O outro está lá pronto para dar um tiro de canhão na gente, né, com tudo armado, e você vai lá beijar ele, ele vai te dar um tiro de canhão, vai passar em cima de você com uma jamanta, com um trator. Não dá. Viu? Percebe que não tem essa reciprocidade, não dá para chegar, muda daqui para lá. O que você vai fazer? Você vai quebrar o teu ciclo vicioso. Você vai quebrar o teu ciclo mental, emocional e afetivo. Rompe com isso aqui, da tua parte. E a gente tem que fazer o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos pede. Não oferecer obstáculos à reconciliação. Se for possível, se houver um momento e uma oportunidade para reconciliação, aceitar a reconciliação. Porque a outra pessoa, às vezes, de repente, ela cai na real e vem e quer se reconciliar com a gente. E tem gente que não fala nada, só se aproxima e pronto. E volta a conviver com a gente naturalmente, não pede desculpa, não vou voltar a falar com você porque você não pediu perdão. Já viu isso? Já. Acontece muito entre marido e mulher isso, né? Mas acontece também entre amigos, irmãos. O outro faz e desfaz, a gente fica pé da vida, né? Bravo. Aí passa um tempo, a pessoa vem chegando, né? Igual a Babi faz quando chega lá, né? A cachorrinha da Letícia. Já vai enroscando no meio da perna, mordendo a canela e vai chegando. A pessoa vem, vai se enroscando e vai ficando. E a gente fica, né, sisudo, bravo. Não vai pedir perdão, não? Mas é a forma de pedir perdão. Olha o nível do nosso orgulho, né? Se o outro não falar, né, me perdoa. Agora, Reconhecer que errou, não exatamente. Tá vendo, ó? Voltou a se relacionar comigo porque é conveniente para ele, mas não reconheceu que errou, né? Gente, reconhecer que errou ou não errou é o problema dele. Se a pessoa se aproximou para a reconciliação, diz o Evangelho que a gente deve se reconciliar. Reconcilia. Aliás, o Evangelho fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, é melhor. O problema dele pedir perdão ou não é um problema dele. Se ele acha que não deve, é porque o orgulho dele ainda é muito grande. O problema é dele. O orgulho é um problema dele. Agora, o meu orgulho é um problema meu, né? É importante que as pessoas me peçam perdão? Não. Mas é importante que eu peça. Isso é. Se for eu que errei, então eu devo agir também assim. Se o outro não me pede, eu também não vou pedir. Eu vou chegando de mansinho, vou ficando. Não, para mim isso não é bom. Que façam comigo, tudo bem. Lembra daquela colocação que procuraram o Chico e uma pessoa procurou ele e falou assim, Chico, há algo mais frio no coração do que a indiferença dos nossos semelhantes? O Chico falou que eles façam isso conosco, que eles agem com indiferença, é muito natural. Agora, que nós façamos com eles, aí isso não deveria acontecer, disse o Chico. Por quê? Porque toda vez que a gente faz, o problema é nosso. O problema é nosso. Então a gente não pode, não deve. Poder pode, não deve. Então nós temos que trabalhar isso para não ser indiferente com o outro. Do outro ser conosco. Né? Isso é de fora o íntimo. Ele é que sabe como ele deve se comportar. Agora, a gente não deve oferecer obstáculo à reconciliação. Do jeito dele. Se eles querem se reconciliar dessa forma, ele é que sabe. Ele que sabe do sentimento dele, se é verdadeiro, se não é. Né? Será que o fulano não está sendo falso? Não é um problema nosso. Não somos nós que temos que avaliar isso, é Deus. Mas da nossa parte, né, temos que agir com serenidade, com tranquilidade e deixar o campo aberto sempre. Agora, quando não é possível chegar perto do outro ou o outro não chega, então mudemos o quê? O sentimento. Porque é o sentimento que nos aprisiona. É a raiva, é a mágoa. Né? Eu ouvi de uma companheira da casa essa semana, falou assim, eu estou muito magoada. Eu disse, isso é um problema seu, muito ruim. Esse é um problema seu. A mágoa é um problema, afeto aquele que eu tenho. Agora, é provável que as pessoas não estejam magoadas com você, mas você está magoado com elas. Isso é um problema seu. Você vai ter que trabalhar essa mágoa. Por quê? Porque essa mágoa só vai te fazer mal. E olha que coisa interessante, né? Toda vez que a gente se magoa é porque a outra pessoa tem razão. É porque a pessoa tem razão. Pode não ser nem com relação a ela, mas ela fez uma identificação, ela mexeu conosco, ela tocou o dedo onde? Na ferida. Se vocês mexerem no meu braço aqui, eu não vou sentir nada, nem do toque do dedo, mas se tiver uma ferida aberta aqui, quando alguém encostar aqui, pode ser a pessoa que me feriu, que abriu essa ferida, ou não. Quem tocar aqui vai doer. Vai doer.
Seja quem for que tocar a minha ferida, vai doer. Então, quando a pessoa... Você pode não ter nenhum problema, inclusive nem espiritual com ela. Mas quando ela identifica, porque é orgulhosa, e está magoada, e está com raiva, ela olha e vê onde que está a sua ferida. Ah, é aqui, né? Toque o dedo. Taca o dedo na ferida. E a gente fica, né, com o calor cristão, né? Sobe o calor cristão e a gente fica possuído, né? E quer unhar o outro. Porque tocou na ferida, né? Se não tiver ferida, não dói. No máximo você vai sentir o toque, mas não dói. Dói se tiver uma ferida aberta. Por que fere? Porque tem ferida aberta. Tem ferida aberta. Então esse é a análise, né, que nós precisamos fazer do comportamento. Nós falamos aqui também já, né, ela coloca aqui a questão das fugas, né? A pessoa age de uma forma e depois na intimidade tem que se drogar, tem que se alcoolizar, tem que agir de maneira com fugas, né, para poder se sentir melhor consigo mesmo. Porque não há coisa pior para nós. A melhor e a pior companhia do mundo para nós somos nós mesmos. A melhor e a pior. A melhor se nós estivermos bem conosco mesmo. Muita gente me pergunta se eu sinto solidão. Eu falo, não sinto. Eu passo horas a fio dentro do meu quarto, trabalhando, estudando, preparando minhas coisas. Não sinto solidão. Como passo horas também convivendo com as pessoas, com todo mundo. Mas se eu tenho que estar comigo mesmo, eu estou bem. O pessoal fala, mas você mandou um negócio 1h da madrugada? Eu falei, pois é, era a hora que eu tive, era o momento que eu tive. Estou lá, sozinho, tranquilo, comigo mesmo, fazendo minhas atividades, não sinto solidão. Agora, se você não está bem com você mesmo, então você é a sua pior companhia. Imagina você estar com alguém, com uma pessoa que você, né, que só resmunga, que só critica, que só xinga, que só fica brava, que fica irritado. Imagina, chega uma hora que você não aguenta mais, fala, sai daqui, vai embora para outro lugar, sai daqui da minha frente, pelo amor de Deus, me deixa. Né? Tem mãe que fala isso para filho, né? Me deixa um pouco, vai lá encher as paciências do seu pai. Né? A mãe fala, vai lá atazanar seu pai, ou então vai lá atazanar sua mãe, sai de perto de mim, menino. Né? Sai pra lá. E a gente faz, é isso que a gente faz com a gente mesmo. Tem hora que você tem vontade de falar pra você, fala assim, ó, vai embora, sai daqui. Tá vendo que você está me atrapalhando, você está me infernizando? Né? A Joana de Anjos fala assim, aprenda a conviver com você urgentemente. Porque se tem alguém que você vai ter que conviver pela eternidade, é com você mesmo. Todo mundo pode desaparecer, mas você não vai desaparecer. Davi, quando a gente só quer ficar sozinho? Também é um distúrbio. Querer só ficar sozinho também é um distúrbio. Eu gosto de ficar sozinho, aliás, tenho necessidade por causa do que eu tenho que desenvolver. Mas no primeiro momento que dá, que eu tenho oportunidade, eu vazo, como diz o Vitor Hugo, né? Tio, a Letícia vazou. Ela passou embaixo do portão e ó, ela era pequenininha, o Kiko morava lá em cima, a avó morava na metade do quarteirão subindo. E o portão tinha um desnível assim por baixo, né? E a gente tava lá na sala, deu um pouco, o Vitor Hugo também era pequenininho. Acho que eles têm 4 anos de diferença um do outro, né? Aí ela ficou lá, deu um pouco, chegou o Vitor Hugo na sala. Tio, a Letícia vazou. Fomos lá, ela tinha passado pelo portão, saímos lá fora, olha com aquela bundinha assim, andando assim, com a fraldinha pendurada, subindo e quase chegando na casa da avó, na metade do quarteirão, né? Então, eu tendo a oportunidade, eu vazo, né? Vou me relacionar com as pessoas, vou na casa dos amigos, adoro ficar com as crianças, né? A Letícia e o Vitor Hugo cresceram pulando em cima de mim. Né, os dois, e agora tem a cachorrinha também. Agora tem a Babi. Agora a Letícia tem ciúme da Babi, a Babi tem ciúme da Letícia. A Letícia me abraça, a Babi vem lá morder minha canela. Ou a Babi vai lá morder, vem a Letícia pular em cima de mim, que ela acha que ela tem ainda 3 aninhos. Ela vem correndo lá da porta e pula. Imagina, aquele tamanho, com essa estrutura aqui, né? Pular em cima. Crava aqui na coisa e abraça, beija. Eu amo essas crianças, é como se fossem meus filhos, né? Eu tenho um amor de pai por eles. Porque eu gosto de conviver, eu quero conviver. Essa relação afetiva é muito importante para mim. Muito importante. Mas quando eu preciso estar comigo mesmo também, eu estou bem. Posso passar horas e horas e nem vejo o relógio passar. Não estou me colocando como exemplo para ninguém. Porque tenho minhas deficiências e tenho meus momentos de lamento também. Momentos de conformação, de dificuldade, que eu tenho que lidar, que eu tenho que domar, que eu tenho que contornar, né? Tenho fraquezas, dificuldades como todo mundo tem, né? Tem algumas que, né, mexem com a gente, então, mas é importante que a gente aprenda a conviver com a gente mesmo, senão nós não vamos conseguir ser felizes.
Porque a gente vai ter que conviver. Todo mundo que está conosco hoje, amanhã pode não estar. Eu tenho uma tia, acho que eu já contei isso para vocês, era ela, o marido e 3 filhos. Num determinado momento da vida, partiu o marido, infartou e foi embora. Depois, em períodos sequenciados, um filho morreu engavetado lá num acidente dentro de São Paulo, o filho mais velho. O outro havia separado da esposa, foi no aniversário do filho, deixou o carro para o filho, na volta parou num ponto de ônibus, era meia-noite para pegar um ônibus para chegar na casa dele, foi assassinado no ponto de ônibus. E a filha mais nova teve câncer de cabeça e morreu há pouco tempo. Era uma família de 5 pessoas, ela acabou sozinha. Ela está sozinha. Mais de 70 e poucos anos, deve ter quase 80 anos, está sozinha. Então você pode garantir que todas as pessoas que estão, pelo menos as mais próximas, vão estar com você até o final da existência? Não pode garantir. Porque cada pessoa pertence a si mesma, né? Cada um de nós pertencemos a nós mesmos. E cada um tem a sua história de vida, embora esteja junto com o outro. E pode, a qualquer momento, ter que ir embora. Ou filhos vão estudar fora, casam-se, né? Vai chegar um momento em que a gente fica da gente com a gente mesmo. E isso não é ruim. É uma prova. Perder os familiares é uma prova. Perder, né? Desencarnar, né? Afastar-se temporariamente é uma prova. Uma prova, sim. O problema é que a gente sabia disso quando vinha para cá, né? Quando a gente ia vir para a Terra, normalmente sabia disso. A não ser que alguém aí cometeu suicídio e tal, aí realmente pode não estar na programação. Mas estar com a gente mesmo não é uma coisa ruim, né? Todo mundo teme a solidão. Muita gente fala assim, uma das coisas que eu mais temo é a solidão. Mas a solidão, segundo os espíritos, é a falta que a gente faz a gente mesmo. Não é a falta de alguém. Porque há muita gente que está numa família, tem um monte de gente à volta, tem um monte de pessoas juntas e são solitários do mesmo jeito. Vive para os cantos, não é? Tem gente que senta numa cadeira de balanço e fica lá. Dias e horas e horas, dias e dias lá na cadeira de balanço, não conversa com ninguém, uma família numerosa, um monte de gente, a pessoa está lá no cantinho dela. Não conversa com ninguém, não fala com ninguém. E diz que é sozinho. Então, a solidão não é a falta ou não falta das pessoas, é a falta que a gente se faz, né? A falta que a gente faz a gente mesmo. Então, isso é a solidão. Então, isso que a gente tem que superar. Porque em qualquer lugar, eu me lembro do Frei Fabiano de Cristo, de uma historinha dele relacionada à vida dele, que um escravo chegou, né, no mosteiro lá onde ele ficava, acho que era o mosteiro, e bateu na porta e ele abriu, já eram altas horas da noite, e o escravo estava todo machucado, porque havia apanhado muito do feitor. E o escravo havia fugido. E queria que ele ajudasse ele a fugir também, para voltar para a África, para a terra dele. Dizia, eu quero voltar para os meus irmãos. Aí o Fabiano de Cristo disse a ele, então volte lá para o lugar de onde você veio. Volte lá para a senzala. Ele falou, mas como? Eu quero voltar para a minha família, para os meus irmãos, voltar para a África. Aí ele disse assim, meu filho, onde estiveres, estarás entre irmãos. Porque a família humana é a nossa família. Então, onde a gente estiver, estamos entre irmãos. Então, volta para lá. Perdoa. Faça os seus deveres. Né? Tem um livro da vida de Fabiano de Cristo, ele é o mentor das nossas atividades assistenciais. Ele e a equipe dele. Chama Mergulhando no Mar de Amor. É um livro lindíssimo sobre a vida dele. E tem um pequenininho do Roque Jacinto, também, que eu não me lembro o título agora, acho que é o Peregrino da Caridade, alguma coisa assim, um livrinho pequeno, do Roque Jacinto, que fala sobre a vida do Fabiano de Cristo, e tem várias historinhas sobre episódios da vida dele. Mergulhando no Mar de Amor, e esse outro aí, que eu acredito que seja o Peregrino da Caridade, alguma coisa assim. Mas é muito bom a gente ler, para a gente entender essa coisa de que, na verdade, quem faz falta para nós é a gente mesmo, a gente se faz falta. Então, se a gente não está bem, né? E não estando bem, como vai ser o nosso comportamento? Um comportamento neurótico. Bom, Davi, a gente tem que eliminar as coisas ou aprender a tomar elas? Eliminar não tem jeito, porque a gente não arranca nada que faz parte de nós, né?
Você teria que tirar um pedaço de você mesmo, um pedaço da tua alma. Isso não tem jeito de fazer. A gente modifica, transforma. Sentimento a gente não arranca, modifica. A Joana de Anjos ensina que toda vez que você quer domar um sentimento, você exercita o sentimento contrário a ele. Se o meu orgulho é muito grande, eu tenho que desenvolver atividades que me levem à humildade. Né? Desenvolver tarefa para servir o próximo, trabalhar naquilo que geralmente eu acho que é humilhante, para que eu treine essa humildade, né? Principalmente a prática da caridade ajuda muito a gente a domar o orgulho, né? A inveja, por exemplo, se eu me sinto invejoso, me sinto uma pessoa que tem muita dificuldade com a inveja, o que eu tenho que treinar todo dia? A gratidão. Levantar de manhã, olhar para minhas coisas, olhar para a minha vida e agradecer a Deus por aquilo que eu tenho. E tudo que eu enxergar pela frente, sempre que eu ver alguma coisa que me encante, antes de admirar o que eu estou enxergando, agradecer o que eu tenho. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vida, pelas coisas que eu tenho, pela minha família. Então, é sempre treinar o sentimento contrário àquele que a gente quer transformar. Porque, na verdade, a gente não elimina, não arranca, só transforma, né? Só modifica. Porque esse equívoco, as religiões já cometeram no passado, né? O cilício mesmo é um equívoco. Ou seja, eu tenho pecado, o que eu faço? Arranco a minha roupa, pego um chicote com uns ferros na ponta, ou objetos pontiagudos, e começo o quê? A me bater. Para fazer bastante dor, como se eu pudesse, com essas chicotadas, arrancar daí de dentro o que eu chamo de pecado. Como se as chicotadas arrancassem o meu pecado. O que eu estou fazendo? Macerando o quê? A carne, o meu corpo. Não estou educando o meu espírito. O que a gente faz para educar o espírito? Atividades morais, coisas que mexam com o nosso sentimento. Aí a gente trabalha o sentimento. Mortificai antes o vosso espírito, não o vosso corpo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você teve ideia de quantas encarnações a gente leva para modificar um sentimento? O Gerson perguntou se quantas encarnações a gente leva para modificar um sentimento. Eu vejo assim, até a Heloísa fez uma colocação, então eu comecei a ir por dentro, né? Porque quando eu acho que subi um degrau, eu percebo que eu só levantei o pé. Mas já é alguma coisa. Então, não, mas o outro tem que reconhecer que ele errou. Eu vou mais longe. Quando a pessoa vem e pede perdão, fala assim, bom, dessa vez eu te perdoo, mas não é isso. Eu te perdoo, mas não faz outra vez, né? Mais ou menos isso. Outra coisa é que o Armando colocou também. Muitas vezes a pessoa faz porque não tem o entendimento. Mas eu acho que, vamos falar assim, o Gerson, já daqui a 4 anos já está careca de saber que é assim. Mas é assim. Você, às vezes não, constantemente está reincidindo em erros, né? Daí que eu exagerei um pouquinho, quantas encarnações, mas isso você diz assim, que é muito tempo, né? Pelo menos para mim, não é fácil, né? Até pegando o gancho também do irmãozinho ali que perguntou, né? Mas a espiritualidade fala, né? Nós já lemos isso nas obras, que se numa vida a gente ganhar uma virtude, já valeu a encarnação. Por isso é que é difícil. Mas o trabalho de construção dessa virtude deve ser contínuo. E nunca desistir. Tanto que os Espíritos falam nas mensagens, né? Caiu, levante-se. Não há mérito em ficar no chão se lamentando. Levante-se, prossegue. Caiu de novo? Levanta, prossegue. Renova a proposta e prossegue. É como você falou, às vezes a gente não pisou no degrau, ainda levantou o pé. Mas já levantou o pé. Eu acredito que na maioria das nossas imperfeições a gente já levantou o pé. E vai alcançar o degrau a qualquer momento. A qualquer momento a gente alcança um degrau. Por quê? Porque a vida é para isso. É para levar a gente a esses degraus, para ir crescendo, para ir subindo. Né? E como a gente tem uma tendência natural e muito pessimista de avaliar-se, né? De sempre se avaliar por baixo, achar sempre ruim, a gente tem dificuldade também de reconhecer o nosso progresso. A gente não consegue ver onde a gente já mudou. A gente já mudou em muita coisa. Coisas que a gente fazia não faz mais. Pensar não pensa mais. Né? Quanta coisa a gente já cresceu. Já mudou, sim. Todos percebem a mudança. A gente, às vezes... Aí que é bom. Exatamente. Você podia vir falar com a gente. Bom, a gente só consegue, né,
Agora, a gente só consegue fazer isso dentro do conceito que Jesus falou, né? Busca a verdade e a verdade te libertará. Então, esses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece são o quê? São caminhos de ascensão, que nos ajudam a gente a ter entendimento. Primeiro começando por aqui, para depois passar para cá. Mas já é alguma coisa, nós já temos um entendimento, né? Falta agora fazer. Então, os padrões, a Joana coloca assim, que os padrões de comportamento normalmente se fixam em diretrizes que não atendem à realidade do ser. Então, o que é padronizado na sociedade não atende à realidade de ninguém. Ou de poucos, pelo menos. Da maioria, não. Não atende à nossa realidade. Atende à nossa necessidade de se comportar daquela forma. Mas não atende. O que, na verdade, atende é o quê? É a gente buscar desenvolver os sentimentos que a gente quer aparentar. Não apenas aparentar. Buscar desenvolver mesmo. A partir de hoje eu vou ser bom, mas não vou parecer bom. Posso começar parecendo, mas não devo me fiar só nisso. Eu resolvi que eu vou ser bom, então eu vou trabalhar para isso. Né? Não posso ficar apenas na aparência. Começando por observar como eu me comporto com as pessoas, como é que eu me sinto em relação ao que elas fazem comigo, ou contra mim, ou para mim. Como é que eu ajo? Como é que eu respondo? Como é que são as minhas reações? Começar a avaliar. Porque só fiar-se no comportamento exterior de padrões estabelecidos não é um ideal. E é muito perigoso. Porque a gente pode cair, né, e se decepcionar a tal ponto que pode acontecer conosco um momento de desatino, de loucura. Né? Quanta gente comete suicídio. Pessoas que a gente olhava e viam que eram pessoas que tinham um comportamento social que a gente imaginava jamais que essa pessoa tivesse coragem de fazer uma coisa dessa. Todo mundo deve conhecer alguém assim. Que a pessoa tinha um comportamento a toda prova. Você fala, gente, mas não é possível. Não é possível que essa pessoa tenha feito isso. Por isso é que nós não podemos nos fiar no comportamento apenas. Na etiqueta que nos foi proposta. Nos padrões que foram estabelecidos para a gente se comportar uns com os outros. Tem que estar constantemente se avaliando. Porque todo mundo é suscetível a ter um desatino, a perder o autocontrole. A gente não sabe quem a gente é em profundidade. Se insultado, se cutucado, se estimulado, né? Exatamente, a gente não sabe qual é a reação que a gente pode ter. E a gente pode se surpreender em determinado momento tendo uma reação assim, estapafúrdia, que nunca a gente imaginaria que a gente teria capacidade de ter. Por isso, nunca diga a ninguém, eu não faria o que o fulano está fazendo. Não só faria como faria pior. A gente não tem essa certeza. Né? Não tem essa certeza. Então a gente só tem que fazer o quê? Trabalhar esses estados de alma, identificando e trabalhando. Não se fiar apenas no exterior, nos padrões que foram estabelecidos. Aí a Joana coloca aqui no finalzinho desse item, né? A certeza da imortalidade da alma abre um elenco de comportamentos autenticados pela educação espiritual na busca do vir a ser, do transformar-se, do encontrar o outro, como propunha esse autor aqui, que eu não sei ler o nome aqui. Kierkegaard, o filósofo e teólogo existencialista, né? Então, é importante que a gente perceba que o vir a ser, o transformar-se, faz parte desse processo existencial nosso, do nosso crescimento. Para isso é que a gente está aqui. Agora, todos os condicionamentos a gente traz de onde? Do passado. A mudança é importante. Tudo muda, tudo se transforma, tudo cresce. O ser humano prossegue em crescimento também e em mudança. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que hoje nós somos infinitamente melhores do que nós já fomos no passado. Nós estamos muito mais longe do ponto de partida do que onde a gente já teve, no sentido moral. Nós já crescemos. Se a gente verificasse as coisas do ontem, nós ficaríamos horrorizados. Tem coisas que a gente não manifesta mais. Reconheceu do outro lado, avaliou, cresceu, aprendeu. No mundo espiritual também se aprende para aplicar aqui. Então nós estamos em constante mudança. É natural que o nosso comportamento sofra alteração, de tal forma como o Zé falou, que as pessoas começam a perceber. Alguns se incomodam,
vê a gente mudando, você deve estar doente. Não é possível. Você está com alguma coisa? Você está com febre? Né? Deve estar com febre. Né? Quer medir a febre da gente? Vamos medir a pressão? Tem certeza que você está bem? Eu tinha hábito de ficar no meio dos outros, contando anedota, fazendo piada e dando gargalhada. Descobri que isso não é bom. Percebi espiritualmente que esse comportamento não é um comportamento devido. Fazer anedota, principalmente da vida dos outros, ficar contando piada de... Hã? Ela que disse, viu? Piada de advogado. Tem piada de advogado, de português, de padre, de médico, de engenheiro, tem piada de tudo quanto é jeito, né? Ficar contando piada, anedota sem sentido, gastando tempo com isso. Claro que é bom conversar, é bom dar risada, é bom contar um fato engraçado. Mas anedotário não é bom. O que é um anedotário? Anedotário é uma conversa sem sentido, que as pessoas se reúnem simplesmente para fazer piada, principalmente de mau gosto da vida dos outros. Então isso, a pessoa percebe e fala assim, ó, não é bom para mim isso, para de fazer. Para de fazer, todo mundo fala, tá doente, ficou doente. Não, agora é que está se curando. Agora é que eu estou me curando, não estou doente. Eu estou mudando. Frequentava alguns ambientes, alguns... Não frequento mais. Ah, você não vem mais aqui? O que foi? Virou crente? Que religião você foi? Para onde você foi? Você batizou onde? Já começa... Mas por quê? Você encontrou Jesus, né? Por quê? Não tinha encontrado ainda? Não sabia da existência dele? Quer dizer, são colocações estapafúrdias, né, que as pessoas avaliam. Por quê? Porque o comportamento... Perdeu o companheiro, né? As pessoas têm sempre a necessidade de ter alguém para continuar aprovando o que elas estão fazendo. Se alguém sai fora, ela se sente incomodada, porque sabe que está errado, né? Porque se eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é tão boa, se o outro estiver junto, ótimo. Se ele não estiver, ótimo também. É bom o que eu estou fazendo, então eu vou continuar. Mas quando é ruim, eu falo, não posso fazer sozinho, né? Tem que achar alguém para me dar a certeza de que é bom. Então eu quero o outro também do meu lado. Então mudar o comportamento é muito natural e é necessário. Necessário. Porque é pelo comportamento exterior, pela mudança dos hábitos, é que a gente começa a redirecionar o que vai por dentro. Né? É a contenção. Primeiro eu paro de fazer, depois vou trabalhar o sentimento. Se eu não parar de fazer, eu não vou mudar o sentimento nunca. Ah, vou mudar meu conceito a respeito da bebida, depois eu deixo de beber. Não vai parar de beber nunca. Né? Bom, quando eu vou me conscientizar bastante, eu vou ler tudo que tem sobre comida. Depois eu paro de comer. É os regimes que a gente começa sempre na segunda-feira, não sabe de quando, né? Eu não sei que segunda-feira vai ser a bendita segunda-feira do regime. Mas um dia ela vai acontecer. Né? Você acha que tem como a gente conviver, por exemplo, na anedota, tá? Mesma turma, sempre a mesma turma, abafa. Aí você tem como você continuar convivendo com essa turma e na hora do sair, assim? Você que vai ter que encontrar uma estratégia para isso, né? Às vezes você tem que estar presente, não tem como você se ausentar de alguns grupos, principalmente familiares, né? Tem uns que não dá para você fugir. As festas de serviço, algumas coisas. Agora, na hora do pior, né? Do vucu-vucu, aí você, né? Vai saindo pela tangente, dá uma desculpinha, você começa a criar o seu jeito de se comportar ali. Né? Agora, ambientes que você pode fazer a opção de ir, esses a gente começar a eliminar. No livro Vida Feliz, a Joana de Anjos diz assim, ó, afaste-se de pessoas e ambientes que possam comprometer o teu equilíbrio. Que possam, ou seja, onde você sabe que não tem resistência para aguentar. Afaste-se. Quem tiver, esse livrinho é um livro muito bom, a gente usa ele no momento de oração. Vida Feliz, da Joana de Ângeles, né? Vida Feliz. É uma obra, ela é bem interessante, são lições curtinhas, mas muito boa. E tem uma lição que ela fala isso, afaste-se. Ela está dizendo de ambientes perniciosos e de pessoas realmente perniciosas. Afaste-se. A princípio você tem que fazer isso. Como é que você vai mudar se você não afastar? Não é? Se você quer deixar um hábito e você vai onde todo mundo está fazendo aquilo, mas eu tenho que me mudar sim, eu tenho que aguentar. Mas não aguenta. A viciação é muito grande, o comportamento nosso já está daquele jeito. A pessoa que tem hábito de fazer maledicência e tem uns 3, 4 amigos que gostam de fazer isso, tem que evitar a presença desses amigos até que corrija esse hábito. Porque se não fizer isso, a hora que encontrar, automaticamente o negócio começa. Encontra a pessoa, já vai começando a dar gargalhada e começa. Você viu fulano? Acabou.
não tem mais jeito. Aí embarca, né? Aí vai embora. Igual tentar parar de beber e ir nos barzinhos, né? Pois é. Então, toda a experiência, toda a vivência contribui para quê? Para o aprimoramento do ser. Liberta, ajuda a aprimorar e liberta a gente do quê? Das contenções impostas pelo passado, que vem lá das reencarnações pretéritas. Então, a gente tem hábitos que nós trazemos de outras vidas, que a experiência, a vivência, a convivência vai ajudando a gente a transformar. Por isso a importância de verificar o comportamento, para ir trabalhando, porque se eu tenho um comportamento indevido, esse comportamento normalmente não é de hoje. A raiz dele está lá atrás. Eu tenho que me livrar desse condicionamento, em quebrar isso, né? O animalzinho, você não vai ensinando ele onde você quer que ele faça xixizinho, faz o cocôzinho dele, você não vai ensinando ele até ele aprender a fazer ali? Hoje já tem um spray, né, que você passa assim e tal, mas normalmente você vai condicionando ele a fazer aquilo ali. Você quebra aquele condicionamento dele de fazer onde ele não deve. A gente também faz isso, quebra esse condicionamento, libera o passado para poder viver o presente e preparar o futuro. É assim que a gente vive, né? A estruturação psicológica exige renovação e estudo da gente mesmo. Eu preciso estudar-me para fazer a renovação. Aquilo que eu falei, verificar todos os dias. Olha como a gente se comporta no bem e olha como a gente se comporta no mal. Para que a gente possa trabalhar. Senão não tem como. Tem que avaliar. Não é avaliar só o que é ruim, não. Avaliar o que é bom também. Porque é o que é bom que vai me ajudar a reforçar hábitos para vencer o que é ruim. Então eu vou reforçar, intensificar mais ainda as atividades boas, que essas vão me dar suporte para vencer as ruins. Agora, não fazer nada é um atestado de nulidade existencial. É como se eu estivesse declarando, eu quero que a minha existência seja nula, que ela seja inútil e não valha nada. Faço uma declaração, assino e coloco lá na minha pasta da vida e vou por aí, andando com essa sentença. Não pode não fazer nada, a gente tem que fazer alguma coisa. Reforçar as ações boas. Se não tem nenhuma, procure uma para fazer. Tem que procurar uma para fazer. Porque é ela que vai ajudar a gente a modificar a outra ruim. Ninguém vai transformar-se apenas por querer se transformar. Ninguém vai mudar hábito apenas por reconhecer que um hábito é ruim. Reconheci, tá, e daí? E agora? Sem as ações boas, as ruins não desaparecem. Ou, pelo menos, não perdem a força. Tenho vontade de falar da vida dos outros, mas aprendi e tenho hoje novos sentimentos que me dizem que eu não devo fazer isso. A vontade fica, mas eu não faço. Até um dia que eu não vou ter mais, vontade também. Mas tem que fazer alguma coisa para construir sentimento, valores novos, para mudar. Senão não tem jeito, né? Ninguém é igual a ninguém, diz Joana de Ângeles. Cada um não se faz comparações. Ninguém deve comparar-se a ninguém. Cada um de nós é único. O crescimento é individual. O esforço é individual. O mérito é individual. Ninguém faz um pelo outro. Eu idealizei tanta coisa para o meu filho, para os meus filhos, eles não foram. Ser o que eles devem ser é um problema deles. Você tem que ser, eu tenho que ser diferente, tem que ser melhor. Você vai contribuir para que eles sejam alguma coisa boa. Mas quem vai ser ou não ser é ele. É ele que vai decidir o que ele vai ser. Até um determinado ponto você pode até conduzi-lo. Mas depois ele escapa da tua mão. Não tem jeito. Porque ele tem a vida dele. Ele é um ser único, como a gente também é. E a gente não é fracassado, ou tem mérito ou demérito por causa disso. Se deixou de cumprir o dever, aí sim. Aí a consciência acusa. Puxa vida, eu devia ter corrigido aqueles hábitos dele e não corrigi. Devia ter corrigido aqueles comportamentos ruins dele e não corrigi. Mas você não é também, por causa disso, o responsável pelo fracasso dele. Você deixou de colaborar. Ele é o que é. Porque um espírito ruim, pernicioso, que nasça num lar bom, angelical, pode até melhorar um pouco, mas dificilmente vai ser o ideal. Ainda não vai ser o ideal. Ele ainda vai ter comportamentos muito ruins. E o contrário também. Um espírito bondoso que nasça num lar pernicioso vai ser bom apesar de tudo. O lar não vai corrompê-lo, porque ele já é bom. Então cada um é cada um. Não se faz comparações. Nem mesmo na educação, né? Não fazemos comparações. Para encerrarmos, a conquista de si mesmo é o grande desafio
para o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e até mesmo as mediúnicas. Então, para que a gente aumente a nossa percepção da vida e das coisas, é necessário que a gente conquiste a gente mesmo. Aprenda a entender-se. Muitos médiuns, quando estão em comunicação, falam assim: eu nunca sei se o que eu sou consciente, eu nunca sei se é muito, se é do espírito, se é meu. Está em transe, a gente vê que o espírito está se comunicando, o médium não tem certeza se é dele ou do espírito. Mas por quê? Porque não se conhece. Isso na semana que vem nós vamos voltar a falar. Eu quero voltar a falar sobre as percepções parapsíquicas, tá? Então que a gente possa, então, meditar bastante, fazer uma aferição muito tranquila, sem julgamentos, sem ilusões, para a gente ir avaliando o nosso comportamento interior. Quando a gente observa a forma como a gente trata as pessoas, como somos tratados por elas, as reações interiores que cada relação humana provoca em nós, nós compreendemos então quem somos, a direção para onde estamos caminhando. Que não nos iludamos, nem para melhor e nem para pior. Aprendamos a lidar com uma realidade otimista e não nua e crua, como algumas pessoas dizem, mas uma realidade boa, que nos ajude a encontrar um caminho bom, um caminho de verdade, um caminho onde nós estejamos inseridos na nossa própria transformação, sem transferir a responsabilidade da vida a quem quer que seja. Nesta manhã, Senhor, sob a égide amorável daqueles que nos guiam, nós queremos agradecer-te a presença e rogar-te que estejas conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.